Ontem um recorde mundial foi batido para desespero do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro e dos bolsominions. Eu estou falando da entrevista do Lula no Flow. A entrevista do Lula no Flow chegou a ser assistida por mais de 1.100.000 pessoas simultaneamente. Foi uma entrevista bem curta. Geralmente as entrevistas nesse podcast, que é o maior do Brasil, que é o Flow, tem entre 3 a 4 horas. O Lula ficou lá menos de 1h30. Inacreditável, né? Mais de 1 milhão de pessoas assistindo e o Lula saiu de lá cedo. Mas foi suficiente para bater o recorde mundial e estraçalhar o recorde anterior, que era do Bolsonaro. Sabia? O recorde anterior, pelo menos no Brasil, era do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando foi ao Flow, faz um mês e meio, 2 meses, ele conseguiu levar ali 500 e poucas mil pessoas simultaneamente. E na época o Bolsonaro estava falando, ganhamos o Lula, porque o Lula tinha ido num outro podcast, que é o Podpah, onde tinha sido visto por 400 e poucas mil pessoas simultaneamente. O Flow tem um alcance muito maior que o Podpah. Então o Bolsonaro tinha conseguido uma audiência um pouco maior e estava lá, o recorde é meu. Pois bem, o Lula foi agora no mesmo que o Bolsonaro foi e estraçalhou o recorde do Bolsonaro. Mais que o dobro de pessoas assistiram o Lula do que estavam assistindo o Bolsonaro quando o Bolsonaro foi lá. E os bolsominions ficaram em pânico. Nos grupos bolsonaristas eles acham que são robôs, que tem alguma coisa, eles não estão acreditando que o Lula bateu o recorde mundial. Para quem não sabe, o recorde que foi batido é o seguinte, essa maior live de entrevista da história do YouTube mundial. Foi ontem a entrevista do Lula. Há lives no YouTube, ou transmissões ao vivo, que passam de 1 milhão ao vivo. Vou te dar um exemplo, o debate da Band teve mais de 1.700.000 pessoas assistindo simultaneamente. Por quê? Porque ali não é uma entrevista, ali é um debate, é um programa. Tem ali, você vê, toda a estrutura de um canal de televisão. Há lives de gamers, que é entretenimento, não tem nada a ver com entrevista, que também batem 1 milhão, assim, batem até mais que 1 milhão. Mas aí é entretenimento. Muitos desses gamers estão falando inglês para pessoas do mundo inteiro. Mas em live de entrevista, a entrevista mais assistida da história do YouTube é do Lula no Flow ontem. Parabéns aí pro Lula. E agora eu vou te mostrar aqui alguns bolsominions completamente desesperados. Aqui é um bolsominion, não dou ibope a bandidos. Não dou ibope a bandido, 1 milhão de trevosos, mas Deus é maior que todos. É outro. As pessoas estavam nos grupos bolsonaristas colocando o link da entrevista do Lula no Flow. Eu não sei se a gente é infiltrado ou se os bolsonaristas são tão burros. Estavam colocando o link ali para as pessoas entrarem e darem dislike, ou seja, colocar o joinha para baixo. E alguns estavam entrando para comentar 22, vamos comentar lá coisas do Bolsonaro. E não adiantou, eles estavam lá, aí começaram, olha, não dou ibope, aí alguns falaram, olha, tem 30 mil manos e 970 mil robôs. Você vê aí, quem quiser pausa para ler, eu vou ler aqui para você, outro. Dei dislike e o vídeo de propaganda é do Bolsonaro, kkkk. O Bolsonaro tá gastando uma fortuna em propaganda no YouTube. Eles estão usando mais de um anunciante, então não dá para banir. Eles fizeram um esquema, o Bolsonaro, com propaganda no Google, que não dá para banir a propaganda do Bolsonaro. É pior que a do Brasil Paralelo. A do Brasil Paralelo você bania para não aparecer mais no canal, eles faziam com uma outra conta de anunciante. A do Bolsonaro, eu não sei quantas contas de anunciante eles têm, mas tá impossível. Você vê que eles dominaram. O YouTube, claro, estão roubando muita grana, mas a grana de campanha na internet é grana que entrou na campanha oficial. Tá, aí os outros falam, não contabilizam os dislikes, Tati. Foi censurada a contagem, só aparece like. O YouTube é trevoso. O YouTube, assim como o Instagram chegou, eu não sei se ainda vale, porque depende do país, viu? Por exemplo, na Espanha eu conseguia ver. O Instagram teve uma época que não mostrava nem quantos likes tinha uma publicação, só o número de comentários. Aí, quando eu mudava de país, eu falava, agora voltou os likes. Aí eu mudava para outro país, agora não tem mais like, então depende do país. O YouTube também, para evitar bullying, assédio, eles tiraram o número de dislikes do vídeo, até porque isso é uma coisa completamente inútil, não vale nada para o algoritmo do YouTube. O like e o dislike valem igual. Eu adorava quando bolsonaristas pegavam um vídeo antigo do Plantão Brasil, e aí eles faziam campanha para dar dislike nos vídeos. Aí tem vídeo do Plantão Brasil com mais de 300 mil visualizações, com mais de 250 mil dislikes, vídeo antigo, vídeo que eu tinha publicado mais de um ano atrás. E aí o YouTube entendia, caramba, o vídeo tá bombando, e o algoritmo começava a aumentar a audiência dos vídeos novos. Eu adorava quando o Bolsonaro fazia isso, campanha de dislike nos vídeos do Plantão Brasil. Continuem fazendo, que tá ótimo. Aí vou lá para colocar lá o número da besta nos comentários. Aí eles continuam. Aí o outro, caramba, 850 mil.
Aí eles começam, ó, Lula confirma no Flow que vai regulamentar profissões que são por aplicativo, com descanso remunerado, jornada diária e seguridade social, ou seja, adeus. Aí um cara comentou, eu sou Uber e meus parceiros acharam bom. Os bolsonaristas foram doutrinados a não querer nenhum tipo de segurança social, não querer direitos trabalhistas, não querer universidades. Você vê que o entrevistador lá do Flow, o Flow tinha 2 entrevistadores. Um ele é nazista convicto e é a favor da pedofilia, que é o Monark. Tá, o Monark defende que o nazismo não seja crime e defende que as pessoas possam consumir pedofilia. Para ele é ok. Não importa se para você consumir pedofilia é porque alguma criança foi abusada, né? Porque senão não teria as fotos e os vídeos. Para ele não importa. Não importa que o nazismo também, ele chega, toma o poder, ele cria uma ditadura e acaba com todo mundo, mata todo mundo, tortura, tudo mais. Não importa. Tem que ter o direito de existir. Esse é o monarca nazista. Aí pegou mal, o monarca saiu do Flow. E ficou só o Igor 3K. Eu não sei o que é esse 3K que fica no nome dele, mas já que ele era amigo do nazista, deve ser 3K de Ku Klux Klan. É a única coisa que me vem na cabeça para esse cara. O cara é um completo imbecil, tá? Um completo imbecil. O Lula falou, eu quadrupliquei as vagas na universidade. Aí vem lá o imbecil e fala assim, mas tem mercado de trabalho para toda essa gente? Aí o Lula tem que explicar calmamente, eu vou falar, o trabalho do Lula explicar calmamente não mudou nada a opinião do cara, porque é o tipo de coisa que você tem que falar 1000 vezes para entrar na cabeça do imbecil, que é difícil entrar na cabeça do imbecil. E explicou, olha, primeiro você cria as vagas, aí o país vai melhorando, você cria as vagas na universidade, o país vai melhorando, você começa a exportar cérebros, você começa a vender conhecimento, aí depois é que você começa a gerar áreas de emprego, tudo mais. Se não tem como. Peraí. Aí tem um babaca vizinho aqui. Pois bem, dificuldades aqui. Pois bem, aí o Lula explicou, e o babaca, o Igor 3K, não entendeu direito, mudaram de assunto. Mas várias vezes o Lula falava alguma coisa que pra gente é completamente lógico. Mas pra mente do bolsominion, e olha que ele é um bolsominion do tipo, que não é o bolsominion ferrenha, é o bolsominion que é neoliberal e tudo mais, não entra na mente dele. Quando o Lula falou de dar mais segurança social, direitos aos entregadores de aplicativo, aos motoristas de aplicativo, o cara pensou, mas aí já vem direto na cabeça dele, mas se você tiver direitos, não vai ter empregos. Foi o governo Lula, e o Lula falou, eu criei 22 milhões de empregos. 22 milhões de empregos sem tirar um direito trabalhista. Não tirou um direito trabalhista e criou 22 milhões de empregos com carteira assinada, fora os empregos informais, fora a pejotização, tudo mais, que nem tinha muito na época do Lula. Tá, não entra na cabeça deles. Aí, você vê aqui os bolsominions, olha só. Aí o outro, estão acreditando nessa fala dele? Acorda, povo. Ó. Quem quiser pausa para ler. Acorda, povo de Deus. Vocês vão perder tudo que tem. O comunismo tira e não devolve. Ele está falando em dar direitos trabalhistas. Quem tira e não devolve é o Bolsonaro. Aí, quem quiser pausa aqui, ó. Aí o outro, seus parceiros estão por fora, hein? Se metade souber o que realmente significa isso, seria confirmar que a pessoa de boa vontade está dando tiro no próprio pé. Aí outro, vão ter direitos e não terão emprego. Esse é o mote bolsonarista. Falar, vamos tirar direitos trabalhistas, vamos ferrar a população, mas é para o seu bem. A gente vai te ferrar, mas é para o seu bem. Aí quando vem a esquerda, fala, não, vamos dar direito, vamos colocar as pessoas na universidade, não importa se você nasceu pobre ou rico, você quer ser médico, você vai ser médico. Você quer ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Você quer ser professor de letras, você vai se formar em letras. Não, para os bolsonaristas isso não entra na cabeça deles. Para eles é assim, tem que ter uma casta. As pessoas mais ricas podem se formar no que quiser. As pobres têm que trabalhar de faxineira, tem que trabalhar de porteiro, tem que trabalhar de qualquer subemprego. É isso que os bolsonaristas realmente acreditam. Você vê que eles odeiam pobre, eles realmente odeiam pobre. Aí outro, vão ter direitos e não terão emprego. Outro, tentei explicar, mas eles não acreditaram muito. Amanhã eu vou continuar, mas no grupo de 70 motoristas, só eu e meu outro amigo bolsonarista que reclamou. Os outros acharam bom. Aí ele pergunta, como eu posso convencer? Aí eles estão em pânico. Aí você vê aqui o pânico. Tenho dó desses jovens de hoje, não terão sequer emprego. Quem quiser pausar para ler, eu vou ler aqui, ó. Terão pelo andar da carruagem, terão dias muito difíceis pela frente, se as urnas vencerem o Bolsonaro. Apesar de querer dizer que tem que vencer o Bolsonaro, mas falou o contrário. Meu tempo aqui na Terra é curto, não vou ver o sofrimento dos irmãos. Ela fala que vão sofrer na mão do comunismo, tudo mais. Os bolsominions são desesperados por quê? Porque eles não acreditavam que o Lula tinha força para levar 1 milhão de pessoas em rede social.
O único ruim da entrevista foi o seguinte, o entrevistador ficou até meio assim, falou, nossa, já vão me bater aqui, eu tenho que acabar a entrevista rápido. Todo mundo sabe que as entrevistas do Lula, do Flow, duram 3 a 4 horas. Todo mundo sabe. Todo mundo que já assistiu, quem vai lá, então, a assessoria do Lula deve saber. Aí o Lula tá batendo o recorde mundial. Com um entrevistador, mais meia hora esse cara que é bolsominion declarava voto no Lula. Mas meia hora, o cara tava cada vez mais se encantando com o Lula. Ele começou, tudo que o Lula falava, ficava até difícil de pegar um corte completo de uma fala do Lula, porque sempre tinha um comentáriozinho de bolsominion desse babaca no meio. Só que ele foi ficando cada vez menos babaca, cada vez mais, é verdade. O senhor tem razão. Ele começou chamando o Lula, cara, assim. Depois ele começou a chamar o Lula, só faltou falar senhor presidente. O senhor tem razão, realmente, tudo mais. Foi isso que aconteceu, parecia o Ratinho. O Ratinho que apoia o Bolsonaro por conta do agro, tá levando muito para apoiar o Bolsonaro. O Ratinho, olha, exceto pela questão financeira, o Ratinho votava no Lula assim, ó, sem pestanejar. O Ratinho, na entrevista com o Lula, chamou o Lula de ô presidente. É isso, o Lula foi conquistando pouco a pouco. Aí, a assessora do Lula quase bate lá no rapaz, segundo ele mesmo, tô quase me batendo aqui pro Lula ir embora. Aí eu fui ver nas redes sociais e tinha gente defendendo, gente falando, não, mas é que o Lula já tem 76 anos. E daí? E daí que ele tem 76 anos? Outro dia o Lula estava em 3 comícios, em 3 estados diferentes. Mas agora ele não pode. Se juntar os 3 comícios que o Lula estava, eu lembro, o Lula estava no Rio de Janeiro, tinha umas 5 mil pessoas com ele lá. Aí o Lula foi para Pernambuco, eu não lembro para onde, tinha umas 50 mil pessoas com ele lá. E depois ele foi para Salvador, tinha umas 200 mil pessoas com ele lá. Se você juntar todos esses comícios, não dá 1/3 do que tinha assistindo o Lula no Flow. Só que tem uma coisa, nesses comícios, nossa, tinha 200 mil com o Lula, ou talvez até mais, lá na Bahia, é só gente que já vota no Lula. Se o Lula não pisasse na Bahia, eles já iam votar no Lula de qualquer maneira. Ele indo lá, ganhou algum voto? Talvez tenha ganho, provavelmente ganhou um ou outro, é isso. Mas no Flow tinha 1 milhão de pessoas, quase metade daquilo é de fora da bolha. Quase metade é gente que não vê o Lula falando nunca, gente que não está acostumada a ver uma fala do Lula. Gente que não está acostumada a nada. Pô, Lula, o que tem a falar esse Lula? Quando vem o Lula falar, vai passando 5, 10 minutos, e fala, pô, realmente esse cara é bom. E aí eles param a entrevista no meio. A gente fala, não, é que o Lula tem uma caminhada em Porto Alegre. Eu quero ver se na caminhada do Lula em Porto Alegre vai ter 1 milhão de pessoas. Eu quero ver. Essa parte da esquerda que não aprendeu ainda sobre as redes sociais, não aprendeu mesmo. E aí o Lula terminou a entrevista. O único ponto fraco, ele terminou a entrevista rápido demais. Podia ficar lá mais 2 horas e meia falando. E com a audiência que tava, se o Lula falasse, olha, vamos virar a madrugada, acabar só amanhã de manhã, vai, traz uns cafés aí, uma pizza, um sei lá o que, eles têm lá um patrocinador que é de comida. Traz aí. O Lula ia ficar falando 12 horas, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo. Ia mudar cada 1 milhão de pessoas que está assistindo. É isso que ia acontecer. Não, vamos parar a entrevista. Então a gente falou, não, é melhor parar enquanto tá bom. Não é, porque tava melhorando. Tava cada vez melhorando mais. O Bolsonaro não tava cada... Eu vou falar, se o Lula desse uma entrevista normal daquele podcast que dura 3 a 4 horas, é capaz de... Eu falei mais meia hora, ele já declarava voto no Lula. É capaz de dar ali 3, 4 horas o cara falasse, ó, gente, vamos mudar aqui o nome, vai se chamar Flow 13. A coisa tava nesse nível. Mas o Lula conseguiu bater o recorde e o pânico dos bolsonaristas, que o Bolsonaro não consegue um evento nem online e nem presencial que ele consiga chamar tanta gente. O Bolsonaro está dependendo na campanha dele única e exclusivamente, eu falei isso aqui um pouquinho antes do primeiro turno algumas vezes, da compra de votos que ele está fazendo com dinheiro público. Foram gastos, vamos atualizar a conta, eu li uma matéria no Globo, foram gastos 375 bilhões de reais para o Bolsonaro comprar votos nessa eleição. Jamais um governante teve a liberdade para usar de medidas eleitoreiras no ano da eleição. Jamais. O Lula, quando foi presidente, não pôde. O Fernando Henrique, quando foi presidente, quando tentou a reeleição ou quando tentou eleger o Serra em 2002, não pôde. Era proibido. O Lula não pôde nem em 2006, nem em 2010. A Dilma não pôde em 2014. O Temer não pôde em 2018, para seja lá quem foi que ele estava apoiando. E o Bolsonaro é o primeiro presidente na história que ele não apenas pode, mas ele pode raspar os cofres públicos. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista, ele foi lá num podcast também, não tinha nem 100 mil assistindo ele. E aí o Bolsonaro dá uma entrevista e fala, mas eu vou o quê? Vou deixar o cofre público cheio para a oposição, caso eles assumam? Eu aqui não vou, eu vou raspar mesmo. O Bolsonaro fala. E o que faz o Tribunal Superior Eleitoral? Nada. E o Supremo Tribunal Federal? Nada. Mas se no ano da eleição
o Lula desse um aumento de R$1 acima da inflação ou acima do aumento normal para o Bolsa Família. Uou! Uou! Caçavam a chapa. Não tenha dúvidas. Caçavam a chapa. Mas o Bolsonaro pode. É por isso que você vê aí, tem gente desesperada, rejeição ao Bolsonaro está caindo, o Bolsonaro, não importa os ataques, ele continua igual, o Bolsonaro, inclusive, entre os mais pobres, ele está ganhando alguns pontos. Por quê? Porque ele está comprando votos. É único e exclusivamente por isso, e ele tem o amplo e restrito apoio na forma de passação de pano da grande mídia, que passa pano para absolutamente tudo o que o Bolsonaro faz. Você não vê os grandes jornais de TV aberta falando, denunciando que o Bolsonaro está comprando voto, e muito menos denunciando os escândalos do Bolsonaro. Não, parece que é um governo normal. Parece que, nossa, a economia está melhorando, porque obviamente vai melhorar um pouco quando você gasta 360 bilhões. O problema é que essas medidas acabam todas depois da eleição. Esse é o problema. Se fosse para sempre essas medidas, você fala, gente, a economia vai acabar melhorando. Não tem como não melhorar, estão gastando muito. O problema é o seguinte, acaba depois da eleição. E a mídia não fala. A mídia não fala. As pessoas, principalmente as mais pobres e despolitizadas, ficam assim, nossa, mas está melhorando. Ó. Minha vida hoje está melhor do que estava 2 meses atrás. Os preços estão um pouquinho menores. O Bolsonaro tem razão, ele está diminuindo os preços, ele está melhorando a economia. A pessoa não entende. Não entende, e a mídia que tem obrigação de dizer, não diz, que isso tudo acaba, algumas medidas acabam no dia 1º de novembro, quer dizer, logo depois da eleição, e outras acabam no dia 1º de janeiro, ou seja, logo no final do ano. E depois acabou. Depois é uma legião de brasileiros paupérrimos, na miséria, passando fome e extremamente endividados. E a dívida já sai direto do Auxílio Brasil, com os maiores juros do mundo. É isso. É isso que vai acontecer a partir de janeiro, caso o Bolsonaro ganhe a eleição. Então, a ver aí os próximos passos. Sigamos na campanha, porque o Lula está na frente, tem aí uma margem pequena, mas estamos na frente e precisamos vencer. Falou!